Bom dia a todos, tudo bem? Nessa manhã fria, é uma alegria que a gente esteja aqui reunidos novamente, né? E para dar início aqui à palestra de hoje, eu vou de costume aqui ler o Vida Feliz, tirar a mensagem que o Senhor preparou para a nossa manhã. Desculpa sinceramente a ignorância dominante. Não esperes justificação do outro o teu ofensor. Supera os ingredientes indigestos da agressão dele e mantém-te bem, buscando esquecer de fato a ocorrência má. Quem guarda mágoas intoxica-se com os miasmas que elas exalam. O agressor está muito desequilibrado e necessita da mediação da bondade para recuperar-se. Perdeu a lucidez e por isso agride. Concede-lhe a oportunidade que ele não te dá. Após essa mensagem, eu convido a todos agora, quem quiser, desejar, fechar os olhos. E vamos agradecer ao nosso mestre, ao nosso amigo Jesus, que nos permitiu essa manhã de hoje, tão linda, embora tão fria, nos permitiu a oportunidade de despertar nessa manhã, agradecer essa oportunidade e transformar esse momento de hoje de absorção de conhecimentos, um momento incrível para cada um de nós, que tenhamos a oportunidade de, com as palavras que hoje foram ditas, serão ditas, que possamos ter a força suficiente, a coragem suficiente para colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos concedeu. Que Ele nos guie hoje e sempre. Assim seja. Daniel. Acho que tá. Tá bom? Acho que tá. Bom dia para todos. Obrigado. Uma alegria, né, estar aqui, como nossa irmã falou, né, nesse domingo, um dia bonito, friozinho, mas um céu muito bonito, né, muito agradável. E a gente se sente com alegria redobrada de estarmos aqui, porque eu sempre repito isso. A gente fala isso, não é porque vai nas outras casas e fala, não, mas é algo a mais. A gente tem muita alegria de estar aqui no Ceareiros. É uma casa que, desde a primeira vez que a gente entrou, a gente foi sempre muito bem acolhido. Temos muitos amigos, irmãos, companheiros da Seara, e a gente fica muito feliz pela receptividade e pelas vibrações que a gente recebe aqui. E que possamos, de maneira humilde, né, trazer alguns comentários em torno das palavras de Emmanuel. Eu sempre digo que eu estou muito abaixo para falar de uma forma ampla dos comentários de Emmanuel, mas a gente traz reflexões humildes para que a gente possa iniciar, né, a nossa compreensão, o nosso aprendizado e nos fortalecer nessa doutrina que realmente nos liberta, que nos dá uma claridade no entendimento, na compreensão de tudo que Cristo veio trazer para nós e nos fortalece, né, no bom ânimo, na esperança, na fortaleza da fé, para que a gente possa prosseguir a nossa marcha, né? E é o tema de hoje, a marcha. E essa passagem que Emmanuel nos traz, ela está lá, uma fala de Jesus, está lá em Lucas, né, no capítulo 13, versículo 33. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Caminhar ativamente. Mas antes da gente iniciar, vamos só trazer um pouquinho antes da fala e um pouquinho depois, como está lá no Evangelho, só para a gente se situar efetivamente quando Jesus traz essa fala. Peguei apenas um trecho anterior e outro depois. Ele é assim: naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: ide
e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Então, Jesus, nessa situação, né, ele já trazia ali o que iria ocorrer com ele, né, a necessidade dele ir caminhar, chegar a Jerusalém. Ele deixa claro que não haveria que morrer um profeta fora de Jerusalém, e sim em Jerusalém. Mas ele também deixa claro que isso não iria impedi-lo de fazer o que ele fazia, que era pregar, que era auxiliar, que era curar, que era ajudar a todos, né, pela sua palavra e pelo seu exemplo, pela sua prática, independente do seu martírio que se aproximava. Então, ele deixa essa questão do caminhar, tanto no aspecto físico, né, terreno, que ele estava realmente a caminho de Jerusalém, né, mas também no sentido que Emmanuel vai nos trazer aqui, de algo íntimo, da nossa caminhada, da nossa conquista gradual na busca do nosso progresso espiritual. Então, a gente está realmente fazendo Emmanuel, uma analogia na questão material com a espiritual. E se a gente fizer uma comparação trazendo para fins de reencarnação, nós estamos no corpo reencarnado, mergulhados na matéria, traduzindo a nossa caminhada terrena, mas, paralelamente, estamos aqui como espíritos para caminharmos e progredirmos no aspecto espiritual. A gente precisa do corpo, a gente precisa do andar, do efetivamente transitar no corpo, em espírito, mas para algo maior, que é a nossa caminhada espiritual. E aí o Emmanuel vai trazer os seus comentários, e como a gente busca fazer, a gente vai aqui a cada trechinho, a gente vai comentando. Ele inicia falando o seguinte: importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Emmanuel começa falando da edificação espiritual. Para conquistarmos a edificação, necessitamos dessa caminhada do Espírito. E ele também deixa clara a necessidade do nosso esforço em trilharmos caminhos em que vamos nos deparar com dores e dificuldades. Agora, cabe a nós o que fazer com essas dores e dificuldades. Através da nossa liberdade de ação, como nós vamos proceder em relação às dores e às dificuldades? Vamos estacionar nessa nossa caminhada ou vamos vencê-la com o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa humildade? A irmã leu aqui a fala de Joana falando do perdão, né? O perdão está no nosso trajeto espiritual, assim como as ofensas que geram o perdão estão no nosso trajeto espiritual. A questão é como nós vamos lidar com a ofensa. Nós vamos absorvê-las e transformá-las em revolta e em revide? Nós estaremos num caminho mais pedregoso, mais difícil, em que, em algum momento, nós vamos tropeçar nessas pedras criadas por nós, que é a revolta, que é o revide, que é a vingança. E aí, de tanto tropeçar, de tanto cair nessa caminhada, nesse terreno, nós vamos ficar muito feridos. Nós vamos colocar para dentro de nós todo o resultado desse revide, dessa revolta, desta mágoa, e será um caminho muito mais difícil e complicado. Até que em algum momento a gente se cansa de sofrer e de se ferir, porque o nosso autoferimento, através do revide, da vingança, é muito pior do que as feridas da ofensa que a gente recebe. Aí a gente começa a reverter esse caminho, a buscar outro caminho, que é o que ela deixa claro, do perdão, do amor, do se colocar no lugar do outro, da indulgência que a gente aprende com Jesus. E aí nós
revertemos a rota e continuamos nesse caminho da edificação espiritual, que é mais límpido, que é menos pedregoso do que aquele que a gente escolheu. E quando o Emmanuel fala dessas dores, dificuldades, e nós transformá-las em degraus de ascensão, a gente lembra exatamente do que eu falei, esforço e vontade. E aí a gente vai relembrar, né? Eu não tenho, nessa encarnação, não tenho a faculdade de decorar, tá, gente? Então eu tenho que me valer aqui. Vamos relembrar a questão 909 de O Livro dos Espíritos, que fala exatamente disso, né? Quando Kardec perguntou, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem, sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E o Emmanuel tem uma mensagem dele, intitulada Confiança do Mestre, em que ele reforça exatamente isso. Para o nosso progresso espiritual, nós precisamos de duas condições. Primeiro, a vontade. A vontade é o que nasce no nosso sentimento e pensamento, de fazer algo de bom, útil para nós e a partir de nós para o próximo. Mas para essa vontade se materializar em ação, a gente precisa da segunda condição, que é o esforço. Então, ambas estão aqui inseridas nessa questão 909. E aí, nesse caminho, nesse trajeto, a gente é convidado a esse esforço, essa vontade constantemente. E em torno disso, o que vai temperar essas duas virtudes? A fé, que nos sustenta, que nos ampara, principalmente nos momentos mais complexos e difíceis da nossa caminhada, a resignação perante aquilo que eu não tenho condição no momento de mudar ou ingerência. Eu faço a minha parte, eu continuo caminhando, mas perante aquilo que eu sei que isso não está nas minhas mãos, entra a fé, que é a confiança no alto, saber que há um porquê e há um motivo muito maior e justo do que o meu desejo. Isso é resignar-se. E, juntamente com isso, a esperança do meu futuro melhor. Saber que estamos passando por etapas difíceis, mas, se bem vividas e vivenciadas e vencidas por essa humildade, por essa resignação, por esse esforço, por essa vontade, eu sei que futuramente eu colherei bons frutos. Isso é esperança. E junto com tudo isso, Paulo deixava para nós, né? O amor em todas essas ações. Tudo que a gente faz com amor é fazer da forma que desejaríamos que fizesse conosco. Aí a gente começa a vencer nessa caminhada, passo a passo, no nosso tempo, e não querendo avançar além das nossas condições atuais, porque são conquistas, são etapas que nós vamos galgando efetivamente. E aí continua Emmanuel. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. E aí o Emmanuel traz esta comparação, né, que nós comentamos no início, o roteiro para a nossa Jerusalém, do nosso íntimo, as nossas lutas, os obstáculos que nós enfrentamos no nosso caminho íntimo da evolução. E aí não há como a gente não se reportar à necessidade do autoconhecimento. Ontem eu ouvi um estudo do Baeço, em que ele falava do autoconhecimento, a primeira condição, e a segunda, o autocontrole, né? Que é justamente nós nos dominarmos, nós vencermos as nossas imperfeições, aqueles desejos centrais que a gente aprende na doutrina espírita, que ainda são muito fortes, de maneira imperfeita, inferior, e aí a gente luta para vencer essas debilidades, essas mazelas nossas íntimas. Então, nós vamos conquistando e testemunhando
esses momentos difíceis que iniciam dentro de nós. Eles sempre iniciam dentro de nós. As questões exteriores são difíceis e complexas, sim. Elas me afetam constantemente, mas elas me afetam porque antes disso eu tenho uma dificuldade íntima para comigo mesmo. Porque muitas vezes nós enfrentamos situações difíceis em que para mim, por exemplo, é complexa. Ela me absorve. Eu sinto muita dificuldade, mas pode ser que para o irmão ali, ele não. Aquela mesma situação difícil, ele passa de uma forma muito mais serena, porque naqueles aspectos ele já se venceu, ele já conseguiu autodominar-se nas questões relativas àquele exterior. Então, cada um de nós precisamos trabalhar primeiro de dentro para fora. E aí nós vamos vencendo e dando esses testemunhos individualmente e coletivamente. Naquela comunidade, naquela família que a gente vive, que temos dificuldades, no nosso meio de trabalho, na nossa casa religiosa, no condomínio, seja onde for. Mas sempre vencendo essas dificuldades íntimas e, a partir delas, favorecendo a vencer as dificuldades exteriores. E aí o Emmanuel fala assim: é imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Aí ele está trazendo a questão de eu saber avaliar como é essa jornada. Como eu devo buscar esse progresso? Mas lembre-se que nós estamos na carne. E a necessidade do corpo, da vida material, ela é necessária como instrumento, como meio, porque o espírito está no corpo, não é? E o corpo precisa da manutenção. Nós precisamos viver e conviver para progredirmos intelecto, materialmente, moralmente, porque estamos num contexto espiritual e material. Agora, muitas vezes nós nos confundimos nessa jornada, nas nossas buscas. Muitas vezes a gente prioriza efetivamente apenas o aspecto material. Ou o oposto, muitas vezes priorizamos totalmente o aspecto espiritual e deixamos de lado o aspecto material, que estamos na carne, que precisamos das relações. Então, não podemos ir para extremos e sim colher os frutos pelo caminho do equilíbrio. E eu me lembrei daquela passagem do moço rico, do jovem rico, né, que nós conhecemos, em que o jovem tinha tudo, muito rico, e chega para Jesus e pergunta: mestre, o que fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus deixa claro: cumpra os mandamentos. Ele fala: quais mandamentos? E Jesus elucida, né? Não matarás, honrarás teu pai, tua mãe, não cometerás adultério e tal. E ele fala: mas esses eu sigo todos. Então, basta isso? Eu falei: não, então faz o seguinte: venda os seus bens e distribui para os pobres. Em seguida, vem e segue-me, né? Aí o moço ficou triste, né? E retornou, ciente de que ele havia cumprido muitas metas. Ele estava numa condição material muito boa, ele na condição dos mandamentos, que era o que preconizava ali na sua religiosidade, ele os cumpria, mas a grande dificuldade dele, que era o apego aos seus bens, ele não conseguia vencer ainda. E era onde Jesus efetivamente o dizia: você tem dificuldade aí. É aí que você precisa se libertar. Você está se escravizando aí. E aí nós trazemos para nós: onde nós estamos escravos de nós mesmos? Aonde estamos aquele calcanhar de Aquiles moral que a gente tem dificuldade, que a gente ainda não consegue se libertar? Ou então a gente consegue aqui vencer, mas amanhã eu tropeço de novo. Aí eu caio de novo, eu nunca consigo me libertar. Porque nas outras situações que eu já estou conseguindo caminhar de uma forma plena, eu estou bem. Elas já não me trazem um perigo tão pesado quanto aquela fraqueza, que eu preciso identificá-la e preciso reconhecer que eu tenho que ter mais condição para vencê-la nos momentos que surgem. Aí eu começo a entender como eu devo fazer para adquirir esses bens eternos, né?
da paz de consciência, das boas virtudes. E aí o Emmanuel, ele vai trazer uma comparação nessa questão dessa caminhada, dessa jornada, aqui no nosso meio terreno. Ele fala assim, ó, acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. E realmente, todos nós, quando somos criados, nossas famílias, naturalmente somos incentivados ao estudo, não é? A buscarmos as boas notas, a buscarmos posteriormente uma boa profissão, que a gente seja um bom profissional. Isso tudo é necessário e natural. A questão é quando nós buscamos efetivamente somente as questões do progresso intelectual e material e deixamos de lado a parte também importantíssima e principal, que é o nosso progresso moral, dos sentimentos, das nossas relações, espírito a espírito, coração a coração. E aí nós começamos a hipervalorizar o que ele diz aqui, as situações de evidências. Eu preciso ser o melhor aluno. Eu não admito estar abaixo de outros. Eu preciso ser o melhor profissional e ninguém acima de mim na concorrência. Muito cuidado, porque podemos estar indo para caminhos do egoísmo, daquele orgulho que está, às vezes, ali adormecido e eu estou deixando aquilo ali abrir e me dominar. Aí vem as questões da vaidade, da ambição desmedida, que passamos por cima dos outros em busca a qualquer contento daquele objetivo maior, puramente material. E aí nós somos chamados a esse equilíbrio. E ele fala aqui dos homens de rotina. Muitas vezes ele quer dizer o seguinte: quando nós não estamos nessas posições de destaques, nós somos mais um, como a gente diz, né? A gente fala até assim, nós somos o povão, né? Vamos dizer assim. Mas ele diz o seguinte: nesses casos nós temos mais probabilidades a nosso favor. Por quê? Porque nós, às vezes, na situação de estarmos nessa massa, numa rotina, nós estamos trabalhando em humildade nossa. Muitas vezes nós abrimos uma página hoje em dia, né, das mídias sociais e vemos pessoas em destaque e a gente tem vontade de ter aquele destaque, né? É nosso ainda isso, né? Mas por eu ser da rotina, por eu ter o meu dia a dia, a minha trajetória de forma humilde, isso me favorece. Muitas vezes eu não me deixar levar pelas tentações desse orgulho, dessa vaidade. Não é? E aí aqueles que estão em situações mais elevadas, daí precisarem muito das nossas boas vibrações, da nossa prece, porque não é fácil, ele vai falar isso aqui mais à frente, não é fácil você estar numa situação de destaque, tanto na questão de fama, de poder, quanto na posição de destaque financeiro, porque são muitas questões envolvidas que nos tentam a nós tropeçarmos, a nós enveredarmos por caminhos mais difíceis. É o que ele está dizendo para nós. Eu me recordo daquela fala de Jesus, do nosso esforço para estarmos no mundo, mas sem sermos do mundo. A gente precisa estar no mundo, vivenciando tudo nas nossas relações, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas questões do corpo, da matéria. Sim, mas temos que estar sempre conscientes que somos espíritos, estamos transitoriamente aqui nesse corpo, nestas relações, porque somos algo muito além disso. Isso aqui é ferramenta, é meio, o fim é o espírito. E aí, muitas vezes, quando a gente se mergulha nessas problemáticas, nessas complexidades da vida terrena, a gente tem que se reportar a esses grandes missionários, Allan Kardec, que ele se elevava do terra a terra nas situações mais difíceis, em que ele parava ali e via-se como um espírito imortal.
e pedia ali nas suas preces, nas suas orações, a fortaleza para vencer as traições que ele era vítima, né? as malversações sobre ele, os ataques que ele sofria de outros religiosos na sua sociedade, naquela época. E aí ele se fortalecia nisso e retornava ao terra-terra para continuar a sua marcha, trazendo a codificação para nós. E é isso que nós devemos seguir, principalmente nos momentos que nós estamos muito mergulhados nas questões terrenas e que esquecemos de buscar a solução nas questões do espírito. Muitas vezes a gente busca a solução em tudo, de forma terrena e material, e esquecemos, às vezes, da prece. E aí, quando a gente não aguenta mais, quando a gente chega numa situação que está muito, muito difícil, é que a gente vai se reportar à prece. E a prece nos relembra que somos espíritos imortais e que há um Pai e uma pleiade de espíritos que nos favorece a todo momento. E aí a gente se religa a esse estado de espírito que todos nós somos. Mas, por que não nos esforçarmos para nos religarmos no dia a dia, nos contatos, nas palavras, no modo de ser, no modo de agir, independente de estar alguém olhando o que eu faço ou não. Aí a gente começa a ter um contato mais direto. Então a gente começa a transitar nessa linha material terrena, nessa jornada do caminho terreno, mas sempre interligada com a jornada espiritual, que é um paralelo entre a nossa vida material e nós como espíritos. E aí o Emmanuel fala assim: a personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha insada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação da queda, é o que eu falei. A grande responsabilidade de quem está em posições de destaque, de poder, em destaques financeiros na sociedade, são muitas as responsabilidades. Porque nesse caso, quanto mais eu tenho materialmente falando, mais eu tenho responsabilidades para com tantos outros que estão sob a minha influência. E tudo, os meus atos, eles geram consequências para mim e também para tantos outros que estão relacionados conosco. Isso inicia dentro da nossa família, no pequeno núcleo. Se nós somos um pai e uma mãe, olha a responsabilidade que nós temos, e o Evangelho nos fala. É uma responsabilidade grandiosa para comigo e para com os meus filhos, para com o exemplo, para com o meu esforço na educação pelo exemplo, para com o meu esforço da renúncia constante em favor deles, para que eles possam absorver e crescer espiritualmente, não só fisicamente. Então, ampliando isso, nós vamos chegar ao grau daqueles que estão em destaques perante a sociedade. Quanto maior essa posição, é o que ele diz, maior a sensação da queda, porque os meus erros vão gerar consequências maiores, porque eu estou afetando mais pessoas. Eu estou aqui falando para 50 pessoas, olha a responsabilidade, não é só para mim, a minha responsabilidade para comigo é a primeira, mas eu estou trazendo palavras que podem influenciar positivo ou negativamente alguém. Então eu tenho que ter muita atenção e muita noção da minha responsabilidade nesse momento. E além disso, essa responsabilidade continua lá fora. Isso vale para todos nós. Nas nossas palavras, nós vamos ser observados no nosso exemplo, no nosso proceder. Então, tenhamos sempre essa noção, essa compreensão. Vamos semear para colher bons frutos. Não vamos semear algo que nós vamos colher espinhos, que nós teremos que dar conta disso. E aí o Emmanuel fala assim: é preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. O que é isso? As virtudes que nós já agregamos
que nós já adquirimos, mas temos muitas ainda a conquistar. Estamos nessa caminhada e ainda estamos, como a gente aprende, né? Ainda muito próximo da nossa origem e mais distante do nosso destino, que é a perfeição relativa. Mas graças a Deus já estamos no ponto que a gente está. Imaginemos se a gente estivesse no ponto lá do estado primitivo. Graças a Deus nós estamos. Então tenhamos essa visão. Muitos falam do exemplo do copo d'água, né? O copo d'água que está ali um pouco acima do meio e tal. Aí, pessoal, para uns a visão é de um copo que está pouco cheio. Para outros a visão, um copo que já está bem mais do que vazio. Então, depende do nosso olhar. Vamos ter um olhar otimista em relação à nossa caminhada até o momento. Graças a Deus estamos onde estamos. E vamos cada vez mais caminhar e progredir, angariando, conquistando pelo esforço e pela vontade as nossas boas virtudes. E essas que nós já conquistamos, vamos espalhá-las a mãos cheias, pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, pelo dar de si. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Isso é muito importante. Muitos de nós nos vemos, às vezes, numa situação muito boa na questão de conhecimento do lado do cunho espiritual. Não estou falando só aqui da questão intelectual. Nós nos achamos numa questão que eu já estou no patamar muito melhor que outros. Temos muito cuidado com isso, porque isso é algo que está nos autoiludindo. Vamos ver um exemplo que a gente conhece também, que está lá no Evangelho, da rainha de França, né? Uma rainha que desencarna e chega no plano espiritual achando que iria ser tratada e recebida por todos aqueles súditos como era quando encarnada. E não. Chega lá e a vê muito inferior espiritualmente daquele servo mais humilde da sua época enquanto na Terra, que ali a recebia com uma luminosidade muito alta. E deixa muito claro a grande necessidade da vigilância dessas questões quando nós estamos em posições de tanto relevo. Outro exemplo que a gente vai ter, aí trazendo para o nosso meio espírita, é do irmão Jacob, lá do livro Voltei, né? Para quem leu, um livro maravilhoso. Quem não leu, fica a dica. Tem uma fala do irmão Jacob, porque o irmão Jacob, ele foi Frederico Figner, né? Foi da Federação Espírita Brasileira, grande trabalhador, grande atuante, fez muitas coisas boas para o espiritismo e para a sociedade também, mas ele chegou no plano espiritual e se via muito pouco iluminado, sentia-se até envergonhado perante espíritos nobres que o acolheram e o receberam no plano espiritual. Então já nos traz uma lição de que a nossa caminhada, a nossa marcha tem que ser uma constante de luta, de uma constante de autodoação. Não basta a gente achar que estamos bem, porque nós precisamos sempre progredir. E aí eu trouxe uma fala dele aqui, só para a gente ter uma noção, um trechinho, do que ele diz, do que ele nos relata, dessa situação dele no plano espiritual. Ele fala assim: nós mesmos, os que nos beneficiamos ao contato dos princípios do espiritismo cristão, nós aqui, né? Principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros planos da vida eterna, se fôssemos menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro. Porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte, e porque transportamos conosco, para onde formos, as marcas de nossos defeitos ou virtudes. Depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós mesmos. Então, o que ele está nos conclamando? Estudemos, sim. Vamos refletir, sim. Vamos absorver tudo que Jesus nos traz e a doutrina nos aclara, sim.
Isso é a base. É o que nos favorece em conhecimento, em progresso intelectual, de entendimento e compreensão. Mas é uma base para que nós coloquemos em prática. E é o que ele fala aqui. O que vai mais valer e vamos levar é a nossa prática, a nossa conduta. E isso não precisa de grandiosidades. É a nossa conduta no dia a dia. Como estamos agindo em relação ao outro. Por isso a importância das relações. Não nos isolemos. Mesmo naquelas relações mais difíceis, não nos isolemos. Saibamos perdoar, como foi dito na mensagem, saibamos nos colocar no lugar do outro e busquemos levar pelo bom exemplo o bem ao próximo. É isso que nós vamos levar daqui. Isso fica impregnado conosco desde já. A gente fala do reino dos céus, né? A conquista do reino dos céus. A conquista do reino dos céus é algo de forma plena. Nós conquistaremos o reino dos céus plenamente quando chegarmos na condição de Cristo, como espírito puro. Mas essa conquista, ela não é de um salto só, ela não é de uma vez só, ela é gradual. Ou seja, nós conquistamos o reino dos céus infinitamente. De ação em ação nós vamos conquistando como se fosse pequenino o reino do céu. Então, quando eu vou ali e auxilio alguém, seja como for, eu conquistei um pequenino reino do céu na minha paz de consciência. Hoje eu vou deitar com um pouquinho mais de paz, por ter feito o melhor naquele momento, naquela situação. Amanhã eu ajo em outra circunstância e eu vou gerar um outro pequenino reino dos céus. E aí nós vamos nessa marcha constante, angariando esse reino dos céus gradualmente e cada vez mais favorecendo a paz de consciência. Então, estejamos atentos principalmente naquelas dificuldades maiores, porque aquela conquista ali já traz uma conquista de um reino dos céus um pouquinho mais amplo, que eu consegui conquistar me vencendo. E aí, ele, já caminhando para o fim, fala assim, ó, que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Então, e o que ele está dizendo aqui? Trabalhar é o sinônimo da marcha, é a jornada. Trabalho útil, conhecer-se, que é o desenvolvimento intelectual. Eu preciso do conhecimento, eu preciso do aprendizado para eu ter a base, e com essa base eu agir numa melhor forma, numa melhor condição. E eu concilio com esse conhecimento o meu sentimento. Aí fica pleno, porque aí eu não ajo friamente, porque muitas vezes a gente faz uma caridade mais fria. A caridade, para ser completa, ela precisa da razão, mas também da emoção, do sentimento, de eu dar de mim, efetivamente, um amor que eu deixo exalar naquele abraço fraterno, naquele acolhimento. Às vezes eu nem falo nada, mas eu estou exalando boas vibrações para aquela pessoa. Eu estou me colocando no lugar dela. Às vezes chega para a gente uma notícia de alguém que eu nem conheço, mas eu me solidarizo com aquela pessoa. Eu emito uma vibração, uma prece ali sincera do coração. Aí eu estou conciliando a minha razão, porque eu estou sendo chamado a me solidarizar com alguém, e eu me coloco no lugar dela de forma sincera. Aí eu deixo o sentimento conciliar. Aí a caridade fica plena, ela não fica fria. Tem eu não sei se foi uma palestra, agora não vem à mente onde eu ouvi, mas quando fala sobre os mensageiros, né? Os mensageiros, a obra de André Luiz. Quando se fala de mensageiros, nós falamos dos médiuns. Mas o que é o mensageiro? O médium, e aí não só o médium ostensivo, tá, gente? Todos nós, porque nós somos médiuns a todo momento. Nós somos instrumentos do alto a todo momento. E nós somos chamados como instrumentos a ser um intermediário do alto quando a gente está numa relação em que a gente é chamado a trazer uma palavra, um acolhimento, uma ajuda material, emocional, afetiva, seja o que for.
Nós estamos sendo médiuns. E os médiuns são mensageiros. Mas nessa palestra que eu ouvi, falava-se algo muito importante. O mensageiro não é um mensageiro frio de trazer uma comunicação e expandi-la para o grupo, friamente. Não é um mensageiro frio, nessa situação que eu citei, como intermediário do alto. Eu vou lá e ajudo e acabou. Não, o mensageiro, para ser completo, é quando ele absorve a mensagem, absorve a situação em que ele é o intermediário e ele traz para o próximo dele também, se colocando no lugar do outro, ajudando, acolhendo. Aí ele é o mensageiro completo e não aquele mensageiro mecânico, frio. E às vezes o mensageiro que está esperando algo de retorno. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, que a gente possa verdadeiramente nos iluminar, como ele diz aqui, e atender ao Cristo diariamente, como mensageiros diários do amor, que precisa nascer em nós e a partir de nós chegar no próximo. Então é o dar de nós. Eu lembrei de duas falas de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E a segunda, lança a mão do arado e não olha para trás. Trabalho, servir. E servir dando de nós. Isso é verdadeiramente o amor. E conclui o Emmanuel. Para fixarmos semelhante lição, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. E aí ele nos fala da bênção da reencarnação, da bênção do esquecimento, para que a gente possa ter uma jornada mais tranquila no aspecto de não nos entregarmos e não desfalecermos por conta de lembrarmos de tantos erros que a gente já cometeu. Às vezes nessa resistência mesmo, a gente comete algo ruim, depois a gente se arrepende, a gente se sente envergonhado, não é? A gente quer até esquecer aquilo que a gente fez de errado. O que dirá se a gente lembrasse do que a gente fez em reencarnações passadas? Que com certeza, que a gente aprende com a doutrina, nós estamos no nosso melhor ponto do estágio evolutivo. Então, por que nós lembraríamos daquilo que foi tão ruim que nós fomos o causador? Vamos caminhar a partir de agora. Essa marcha não é falado em voltar para trás, é uma marcha constante para frente, hoje, amanhã e depois de amanhã, que representa as nossas estações reencarnatórias, que são infinitas. Então, que a gente possa dar valor a cada passo dessa jornada, simbolizando a cada reencarnação nossa, e dentro de cada reencarnação, a cada etapa que a gente vai amadurecendo como espírito que somos. Eu queria terminar trazendo uma mensagem muito curta do próprio Emmanuel, porque essa daqui é a marcha, e essa daqui que está lá no livro Assim Vencerás é em marcha. E aí, dentro de tudo que a gente comentou aqui, ele vai dizer o seguinte: não te afastes da luta em que amas e sofres. Amando é que aprendemos a valorizar quem serve. Chorando, descobrimos as provações alheias. Cultura sem trabalho é só música escrita. Participa e coopera. O problema é caminho. A dor aproveitada é senda para Deus. Eu agradeço muito pela caridade da atenção, pelas boas vibrações que aqui recebi, e que tenhamos um domingo de paz, de harmonia e de gratidão sempre. Muito obrigado. Meus amigos, bom dia. A quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, né? Que Jesus permaneça envolvendo a marcha do Daniel, né? Que ele siga aí encorajado nos propósitos que nos são ofertados. Nós agora vamos fazer a nossa prece de encerramento, com os nossos corações aquietados, nos deixar envolver por esta manhã tão linda, esse céu azul, contornado por algumas nuvens
branquinhas, o cantar simples do pássaro, o ar puro que nos alimenta, tudo Deus cuidando de nós. Tudo Deus nos convidando para seguirmos adiante, confiantes, porque hemos de vencer a nossa jornada. Hemos de construir a perfeição para a qual fomos criados. E é por isso, Jesus, que nós agradecemos nesse instante a Tua presença em nossas vidas, o toque do Teu amor, renovando em nós a esperança, a fé, a mansuetude, a humildade, todas as virtudes que nós necessitamos e que hemos de conquistar. A certeza, Senhor, de que a Tua presença em nossa vida é para cuidar, é que nós aqui nos colocamos a agradecer do fundo do nosso coração a Tua presença em nosso viver, Jesus. Muito obrigado, e que a Tua paz permaneça em nós, no hoje e no sempre. Assim seja. Um bom domingo a todos, gente.